Para nossa live, mais um dia, né? E hoje aí, sábado de aleluia, e nós estamos declarando, né? Que tudo muda em alguns dias, né? A gente tem assim um mover do Senhor, né? Abençoando e trazendo, né? Ontem a gente faz uma reflexão de um dia mais, né? Mais triste, né? Parece que tudo acabou e simplesmente vem esse momento de reflexão, e amanhã a gente tem a ressurreição. Glória a Deus, né? Nós pedimos ao Senhor para que tome a frente da nossa casa, né? E que traga alegria, que tire toda a tristeza, toda a amargura e venha com alegria sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Nós possamos adentrar um templo do mover do Senhor, do agir de Deus, da condução do Senhor sobre a nossa casa, amém? Nós possamos adentrar num tempo onde nós vamos ver as maravilhas do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, amém? E hoje nós vamos entrar na palavra aqui em 1 Crônicas 7, que vem dizendo, né? E já vamos pedindo que o Espírito Santo traga discernimento e sabedoria sobre essa palavra. E diz: quem conhece sua identidade em Deus vence todas as batalhas em Deus. Sua identidade fortalece sua caminhada. Quando você sabe quem é, você fica mais forte para enfrentar qualquer batalha. As tribos de Israel tinham Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, homens valentes, né, preparados para guerras, famílias organizadas e estruturadas pela geração. Então eram famílias que eles tinham assim uma organização, um discernimento, eles sabiam que eles estavam servindo, né? Vamos para a palavra para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. E já lembrando que todas as nossas lives você encontra no Spotify e no YouTube, tá? Todas as palavras, tudo que nós já falamos aqui, você vai encontrar lá. É só acessar o link na bio, combinado? Lembrando o Clube do Livro, nós vamos começar essa semana. Quem não fez inscrição, vamos lá para o Clube do Livro, vai ser sensacional. E diz assim: e quantos filhos de Issacar foram Tolá, Puaz, Jazube, Zirrom, 4. E os filhos de Tolá foram Uzi, Refraías, Jeriel, Jamai, Abissão, Semuel, chefes das casas dos seus pais, descendentes de Tolá, homens valentes nas suas gerações, e o seu número nos dias de Davi foi 22.600. E o filho de Uzi, Isarias, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joé e Cias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos e toda a família de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Jediael, 3. E os filhos de Belá foi Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes das casas de seus pais, homens valentes que foram contados para suas genealogias, 22.034. E os filhos de Beque, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, Alemete, todos esses foram filhos de Beque. E foram contados por todas as genealogias, segundo suas gerações, chefe de casa de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eudi, Kenaná, Zetã, Tarsis, Azar, todos os filhos de Jediael foram chefes de todas as famílias dos pais, homens valentes, 17.200, e saíam no exército a peleja. E Supim, Upim, filhos de Ir, Uzim, e os filhos de Aer. E os filhos de Naftali, Jaziel, Buni, Jezé, Isalum, e filhos de Bila. E os filhos de Manassés, Asriel, a mulher de Gileade, concebeu, porém, a concubina da Síria, e concebeu Maqui, pai de Gileade. E Maqui tornou-se irmã de Upim, e Supim por mulher, e era o nome de Maaca. Deus abençoe Pedro, Deus abençoe Bruno. Então vamos nós aqui. E o nome dos seus irmãos foram Zéres, e foram os filhos de Ulão e Raquim. E os filhos de Ulão foram Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filhos de Maqui, filhos de Manassés. E quanto às irmãs de
Moleque, Leque, teve Isode, Abiezer, Amaala, e foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Elique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, os filhos de Berete, os filhos de Taate, os filhos de Alada e o seu filho Taate, e os filhos de Zabate, os filhos de Sutela e Zé, de Elade, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gatos. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para consolar. Depois coabitou com a mulher, e ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o nome de Beraías, porque ia mal na sua casa. E a sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon, a baixa e a alta, também os em Será, e foi o filho Refá, Rezef, de quem foi filho de Tela, e quem foi filho de Taá, de quem foi filho de Ladã, de quem foi filho de Amiúde, e quem foi filho de Eliezama, e foi filho de Num, que foi filho de Josué. E foi a sua possessão a habitação de Betel, dos lugares de jurisdição do oriente de Narã, e do ocidente de Jezé, e dos lugares de jurisdição, e Siquém, e os lugares de jurisdição até Gaza, e os lugares de jurisdição, e todos os lados do filho de Manassés, Bet-Sean, e os lugares de jurisdição, Taanac, e os lugares de jurisdição, Megiddo, os lugares de jurisdição, todos os lugares de jurisdição nessas habitaram os filhos de José e os filhos de Israel. Os filhos de Assé foram Iminá, Isvá, Isvi, Berias, Será, irmã deles. E os filhos de Berias foi Eber, Malquiel, e esses foram pais de Bizavite, e Eber gerou Jafelete, Zomer e Otão e Suá, irmã dele. E foram os filhos de Jaflete, Bazaque e Bimal, Asvate, e esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá, Aram, e os filhos do irmão de Elen, Jofá, Imna, Zeles e Amal. E os filhos de Jofá foi Suá, Arnefer, o Sual, Ebere e Hiram. E Bezer, Ode, Samã, Silsá, Itram, Berá. E os filhos de Jeter foi Jefone, Pisma e Ará. E os filhos de Ula foi Ará, Aniel e Rizia. Todos esses foram filhos de Azé, filhos de chefe das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefe dos príncipes contados, sua genealogia nos exércitos para a guerra, e foi um número de 26 mil homens. Então foram homens que foram contados, por quê? Porque eles realmente foram homens valentes, homens que conseguiram adentrar em várias terras e trazer bênçãos aqui a genealogia, a história, né? Então, o que a gente tira aqui de discernimento? Primeiro, a identidade traz a força. Saber quem você é em Deus fortalece a sua vida. Então, nós somos filhos amados de Deus, né? A família é a parte do propósito de Deus. Genealogia, famílias, importância das gerações. Terceiro, a preparação é essencial. Existe uma preparação espiritual. Deus levanta as pessoas fortes em tempos difíceis, pessoas firmes em Deus. Sua vida faz parte de algo maior com Deus. Sua vida faz parte de algo maior com Deus. Então, sou fortalecido em Deus, declare, sou fortalecido em Deus, sou fortalecido em Deus. Eu quero hoje, para continuar essa palavra sobre identidade, nós temos um salmo maravilhoso. Eu gosto muito dos salmos, né? Vocês sabem disso. E eu quero aqui trazer para que a gente possa declarar esse salmo hoje, amém? Que a gente possa ter a certeza que nós somos filhos amados, escolhidos, filhos guardados pelo Senhor, né? Amém? E olha só esse salmo aqui, ó. Vamos lá. Salmo conhecidíssimo que nós vamos trazer hoje para completar essa questão da identidade. E é o Salmo 139. Olha só. O Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás, por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo,
tão alto que não posso atingir. Para onde me irei com teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer inferno na minha cama, eis que ali estás também. Se tomares as asas das alvas, se habitares nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então na noite será a luz a roda para mim. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas todas as noites resplandece como o dia. As trevas e luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas e cobriste o ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque todo modo assombroso e todo modo maravilhoso foi feito. Maravilhosas são tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, e os meus ossos não foram cobertos, quando no oculto foi feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e o teu livro todas as coisas foram escritas, os quais continuam formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandiosos são as somas deles. Se as contasse, seriam o maior número de que areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, não me aflijam por causa dos que te levantam contra ti. Odeio com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Obrigada, Regiane. Deus abençoe. Então, assim, todos os dias nós temos essa declaração, né, que o Senhor nos conhece desde as nossas entranhas, né? Ele conhece tudo. E nós precisamos entender esse mover do Senhor sobre a nossa vida. Então, a nossa identidade, ela faz com que a gente se fortaleça em Deus, quando nós sabemos que nós somos filhos e filhas amadas, né, cuidadas, né, filhos e filhas que são guardados pelo Senhor. Amém? E que esse dia seja um dia de reflexão, que você amanhã ou hoje mesmo se levante e diga: Senhor, eu não vou mais deixar um dia da minha vida sequer sem viver o teu propósito, o teu agir, o teu mover. Porque eu sei, Senhor, que tu tem feito coisas grandiosas, maravilhosas por mim. Amém, né? É isso, sobre isso. Que Deus te abençoe e nós somos fortalecidos por Deus, tá? Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui em mais uma live. Fique com Jesus.